Meus amados irmãos, graças a Deus por estarmos de volta, né? Pastor Wilson já me perguntou aqui se eu fui almoçar em casa, e eu disse que sim. No entanto, irmãos, não foi por nenhuma outra razão a não ser eu suei bastante, né? Encharquei aqui a camisa, senti necessidade de tomar um banho e como é muito perto, né? Ficou bem mais fácil. Nós queremos retomar a ministração da palavra. É claro que o tempo, embora um tempo muito bom para a ministração, mas na medida que a gente vai falando, acaba ficando muito sem ser repassado. Felizmente, o pastor me solicitou aí, e nós prontamente cedemos, né, o slide para que os irmãos possam depois ver aquilo que não foi possível apresentar aqui. Quero fazer a leitura que serve de base para o tema deste encontro. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, irmãos. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E isto é, na verdade, muito comum. Recusou-se a ouvir a palavra, receber a palavra, certamente dará lugar a qualquer outro tipo de ensinamento. Antes de prosseguir, eu quero já agradecer ao pastor Wilson e, em nome dele, toda a equipe organizadora deste evento, bem como também ao pastor Railson. Somos vizinhos aqui, né? Ele já esteve comigo lá, acho que umas 2 ou 3 vezes, e eu estou aqui a primeira vez. Estive com o pastor Edgar em uma outra ocasião. Que Deus continue abençoando esse projeto, pastor Wilson, toda a equipe, as igrejas que fazem parte desse projeto. Que Deus continue abençoando, fazendo crescer e prosperar a cada dia. Meus amados irmãos, é claro que o tempo que dispomos não nos permitirá ir até o final, né, daquilo que anotamos, mas
eu quero pensar com os irmãos naquilo que o tempo permitir. Avançando um pouco, nós queremos apresentar aos irmãos como a Bíblia aborda o tema da secularização. Como a Bíblia aborda, como ela lida com o tema da secularização. As Escrituras oferecem base sólida para combater a secularização. A palavra de Deus não é apenas um livro de orientações morais, mas um manual completo para a vida e doutrina da Igreja. Nela, a Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar, irmãos, todo um lastro, todo um arcabouço de textos bíblicos que nos orientam e que nos ensinam sobre como lidar com a secularização. E de fato, ela é a nossa principal ferramenta. Ela é a espada do Espírito. A secularização, irmãos, é algo que nós jamais conseguiremos combater, resistir pelas nossas próprias forças, resistir pela nossa intelectualidade, pela nossa capacidade própria. Se nós não buscarmos em Deus e na Sua palavra as ferramentas, o poder, a sabedoria, o discernimento necessários para enfrentarmos a secularização, nós estaremos numa luta perdida. Estaremos perdidos na batalha e para nós a batalha estará perdida, porque a Bíblia Sagrada é nela que nós temos tudo o que precisamos para enfrentarmos o problema da secularização da doutrina na igreja. Examinaremos 4 pilares bíblicos que sustentam nossa resistência contra a secularização doutrinária. Primeiro, defesa da sã doutrina. Deus, Ele em todas as épocas, mas de modo especial nesses últimos dias, em que, como nós vimos de manhã, estamos vivendo talvez a época mais crítica da história da igreja. E aí você pode dizer assim: como assim, pastor? Se na nossa época, pelo menos aqui no Brasil, nós não temos pastores, lideranças evangélicas, missionários, crentes sendo assassinados por causa da fé, não temos uma perseguição aberta. E como que nós estamos então vivendo a época mais crítica da igreja? É porque na nossa época a batalha, meus amados irmãos, além de espiritual, ela se dá diferentemente dos primórdios da igreja, que era física, visível, palpável. A batalha hoje ela se dá no campo ideológico, no campo das ideias, e é aí aonde está a nossa arena. É exatamente aí, porque é aí aonde os militantes da secularização doutrinária
estão trabalhando no campo das ideias. E aí, quem não tiver a altura para fazer frente a esse desafio, se sentirá impotente, incapaz de entrar nessa peleja, ou se já está nela, de vencê-la. Porém, se nós lançarmos mãos das ferramentas apropriadas que nós temos fornecidas por Deus na sua palavra, haveremos de triunfar, haveremos de prevalecer. O primeiro desses pilares é a defesa da sã doutrina. A sã doutrina, por se tratar de princípios, como vimos de manhã, ela é inegociável. Usos e costumes, eles se alteram com o tempo e com as épocas. Se alteram. Eles, sim, pode-se dizer que são relativos. Porém, a sã doutrina, não. A sã doutrina, por se tratar de princípios, é eterna, é inegociável e é irrevogável. Não se pode abrir mão da sã doutrina. E aí, quando dizemos isso, entendemos e reconhecemos o peso de responsabilidade que está sobre os ombros de quem exerce liderança na casa de Deus. E eu vou mais além, professores de escola dominical, lideranças de departamento, porque são pessoas que na igreja são formadoras, não apenas de opinião, mas de vidas, de discípulos, de seguidores de Cristo. Então esse pessoal todo precisa estar devidamente munido com as ferramentas e devidamente capacitado para poder fazer frente ao movimento secularista que tenta comprometer a doutrina na casa de Deus. Precisamos estarmos aptos para defender a doutrina. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1. Esse texto, ele vai embasar um pouco o que nós estamos colocando aqui. É um pouco extenso, mas eu vou fazer a leitura para a gente voltar para o estudo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço, ou que milita, conforme sua versão, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas. Como malfeitor, eu estou, sim,
É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Nós observamos aqui, irmãos, Paulo escrevendo a Tito e instruindo-o como ser um obreiro relevante, como ser um obreiro por excelência, como exercer o ministério de modo a agradar o Senhor que o alistou para a batalha. Paulo orienta Tito a relembrar aquilo que havia recebido dele e a confiar a homens fiéis e idôneos para que eles também pudessem transmitir isso a outros. Esse é o nosso trabalho. Esta é a nossa tarefa, a tarefa de ensinar a igreja, os crentes, a servirem a Deus. E entre essa tarefa, entre os deveres nessa tarefa, está a defesa da sã doutrina. Transmitir fielmente as verdades bíblicas sem alterações. Como dissemos pela manhã, a palavra de Deus, irmãos, ela é por si só suficiente. Ela não precisa de adornos, de enfeites, de penduricalhos. Ela precisa ser ministrada como ela é, de tal maneira que no coração da igreja o Espírito Santo a use para produzir os resultados para os quais ela foi enviada. Exemplo prático, defender a doutrina, irmãos, é também exemplificá-la na vida. Nós vivemos dias tão difíceis em que está ficando muito fácil ministrar uma coisa e viver outra. Vidas totalmente dissociadas do discurso. Meu sermão é um, mas a minha prática diária é outra. Isso também compromete, irmãos, a doutrina, porque os receptores da mensagem, cujo mensageiro não exemplifica na própria vida aquilo que ensina, eles caem na desilusão, na frustração, decepção e aí, em alguns casos, até desistência da fé, de seguir a Cristo Jesus. A palavra de Deus nos recomenda falar e também praticar, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Viver de forma consistente com os ensinamentos professados. O meu discurso, a minha prática diária, não pode absolutamente estar dissociado ou dissociada do meu modo de viver, do meu estilo de vida. Linguagem irrepreensível, comunicar com clareza e pureza doutrinária. Observe, comunicar, ou seja, ministrar, pregar a palavra com clareza e pureza doutrinária, sem aqueles recheios que às vezes o pregador é tentado. Apresentar um nível de conhecimento, só que um conhecimento às vezes, por exemplo,
e explicar a respeito de um personagem citado na Bíblia, que você não encontra informação nenhuma, em nenhum lugar, em nenhuma fonte, internet, em nenhum lugar. Mas aí o pregador tentar, de maneira mirabolante, explicar a respeito daquela personalidade ou daquele personagem, sem ter respaldo escriturístico para isso. Sem estar... Só uma pausazinha aqui. Um rapaz da igreja, isso é fato, eu vou colocar no meu livro agora, acontecimentos reais de culto, né? Aí ele queria falar bonito nos cultos, aí ele cumprimentava a igreja, dizia a sacrossanta e tal. Aí ele viu duas palavras bonitas: suíno e homossexual. Só que ele não foi buscar o significado. Aí chegou na igreja, do jeito lá de Floriano, bonita, grande, né? E o pastor deu a oportunidade para ele pregar, ele dava uma palavra. E ele disse: meus irmãos, nesta noite, lá era de noite, nós estamos diante de uma plateia só de suínos. E na nossa retaguarda, que era o púlpito, um monte de homossexual. Sangue de... Não sabia o que estava dizendo. Eu às vezes digo para minha esposa em casa que acontecem coisas no nosso meio que você contando para quem não estava presente parece piada. Parece piada. Mantendo aqui, esticando um pouquinho mais aqui o parêntese. Em uma de nossas congregações, no meu campo anterior, na zona rural, o missionário estava celebrando a ceia do Senhor. E aí, enquanto se distribuía os elementos da ceia, chamou uma jovem para cantar um hino. E ela cantou um dos hinos da ceia, né? E aí no hino ela diz assim: ao chegar à praia então, vem no fogo peixe, porco e pão. Aí o obreiro estava lá, o missionário aqui, ficaram assim olhando para ela. E a mãe dela disse lá do meio da nave do templo, disse assim: eu já te disse, larga pica-pau de mão. Não parece piada? Um conto? Real, fato. Uma das congregações. Então acontece muita coisa. Então, linguagem irrepreensível significa comunicar com clareza e pureza doutrinária. Prega a palavra. Essa é a ordem que nós temos nela próprio. Prega a palavra. Agora, irmãos, o problema é que para pregar a palavra, precisa conhecer a palavra. Para pregar a palavra, precisa estar cheio da palavra, precisa estar familiarizado com a palavra. De outro modo, não tem como, aí tem que rechear a mensagem, a pregação. Aí é de onde surge os enfeites, os penduricalhos, as técnicas e modismos que infelizmente muita gente no nosso meio gosta. Eu não sei se os irmãos lembram, parece que passou essa fase. A fase dos anjos, não é? Passou, né? Eu ainda vi o pregador na introdução da palavra: eu estou aqui orando e estou suplicando a Deus que coloque um anjo à direita, que coloque outro à esquerda, tem um anjo aqui, e não sei o que. Muda a tonalidade da voz, muda tudo. Técnica. Eu me lembro como hoje eu franqueei uma oportunidade para um jovem já mais para... porque era da igreja de um amigo meu. Eu o conhecia, não conhecia como pregador, mas
diziam que pregavam, e aí num culto estava com a gente, eu franqueei uma palavra. Sentadinho aqui no lugar dele, ele era um. Quando ele assumiu o microfone, se transformou. Tem gente, irmãos, que a unção está no microfone. Porque o culto está acontecendo e a pessoa, isso ocorre muito com pregadores e cantores, enfim. Está sentadinho ali no lugar, ó, não abre a boca para dizer um ar. Não reage de jeito nenhum, mas na hora que pega no microfone, abre a tua boca crente, não sei o que, e pá, e vai aquele negócio. E aí aquele homem, quando eu passei o microfone para ele, ele se transformou, mudou a voz e aquele negócio, aí virou até para mim assim, disse, prazer estar com meu amigo aqui, pastor Edivan, Deus te abençoe, meu filho. Eu fiquei olhando assim, será que eu mereço mesmo tanta coisa assim? Meus amados irmãos, não precisa muito para ministrar a palavra de Deus, basta ser fiel a ela, basta ser fiel ao texto. Quando nós fazemos isto, nós estamos defendendo a doutrina, porque a doutrina, ela está, irmãos, na palavra. Quando eu ministro a palavra, eu estou ministrando a doutrina do Senhor. E eu preciso fazer isso de maneira muito responsável, conforme recomenda o apóstolo Paulo aqui a Tito. Aviso sobre a apostasia. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse texto de 2 de Pedro 2:1 nos alerta sobre a infiltração da falsa doutrina dentro da própria igreja, um fenômeno que se intensificou, tem se intensificado nestes últimos dias. Isso aqui é uma profecia, irmãos, e nós estamos vivendo. Se o apóstolo João, se Paulo, os outros apóstolos tiveram embates com falsos mensageiros, falsos ensinadores e falsos profetas, nunca para se comparar, irmãos, com o que nós estamos enfrentando hoje. Você ensina aqui, entra ano, sai ano, ensinando, ministrando a doutrina do Senhor. Aí você faz uma festa, convida alguém, a pessoa vem e desmancha tudo que você fez. Eu me empenho, me esforço para ser muito ético. Mas um dia eu tive que retrucar, eu tive que corrigir um ensinamento na presença do preletor, na igreja que eu estava pastoreando. Foi antiético, eu assumo. Mas eu não poderia deixar os irmãos que estavam ali, que ouviram o que ouviram, ir embora, porque com eles ali eu tinha a oportunidade de falar para todos que ouviram. E depois que eles saíssem, eu ia conseguir para alguns. Eu disse, é aqui e agora. Me dirigi a ele, eu quero que você me perdoe o que eu vou fazer aqui. Mas eu quero dizer para a igreja, e refiz as afirmações que ele fez. Desconstruí o argumento dele. Desconstruí. E ele ia pregar à noite. Digo, quero ver se é crente agora. Tudo bem. Terminou o culto, amanhã, o estudo de manhã, todo mundo para casa, tava. À noite, estava lá. Ministrou e ministrou com graça. Deu tudo certo. Foi bênção. Quando terminou o culto, ele me cumprimentou, me chamou do lado, disse, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor teve coragem de me corrigir e eu de fato fiz jus. Eu fiz por merecer. O Senhor me perdoe, o Senhor está de parabéns, o Senhor fez certo em não deixar o povo sair sem fazer a correção que precisava fazer.
Reconheceu, crente. E por isso mesmo voltou de novo. Eu o convidei de novo. E estou inclusive pretendendo trazê-lo aí a Floriano. Como disse aqui pastor Aragão, né? O problema, não sei se foi agora, se foi de manhã, na sua participação. O problema, irmãos, é que nós estamos cheios de pessoas rotuladas de obreiro que não sabe e nem aceita ser ensinado. E nem aceita ser ensinado. Porque há uma concepção do sabe tudo. Eu já sei o suficiente, já sei o bastante, eu estou pronto, eu só já não avancei porque o meu pastor tem ciúme de mim, tem inveja de mim, ele até me tranca aqui, porque eu não ando tendo oportunidade para ministrar. Os senhores enfrentam isso ou não enfrentam? Não se, irmãos, na jornada ministerial não se pode queimar etapa. Não pode. Porque cada etapa que você queimar são aprendizados que você deixa de ter. Daí lá na frente está um pastor liderando um rebanho, mas deformado, sem o devido preparo, sem a devida capacitação, porque queimou etapa. Quer tenha sido pelos apadrinhamentos, quer tenha sido por jeitinhos que às vezes se dá. Um atalho. Um atalho. No Piauí, quando eu cheguei, havia ainda a prática de primeiro autorizar evangelista. Aí o período probatório era de 2 anos, era uma espécie de estágio. Com 2 anos, se fosse aprovado, você era consagrado a evangelista. Aí eu fui autorizado, janeiro de 1998. Sabe quantos anos eu fiquei só autorizado e pastoreando a igreja? 6 anos. Pergunte se algum dia eu disse para o meu presidente ou para o meu superintendente: ó, já passou do tempo, eu já estou com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, passando do tempo, já está no tempo de me consagrar. Pergunte. Não. Sabe por quê? Eu confio naquele que me alistou. Eu confio naquele que me chamou. O que eu queria estar fazendo, eu estava. Eu estava tendo a oportunidade de fazer a obra, de apacentar o rebanho do Senhor. O que eu queria mais? O resto é consequência. Com 6 anos, aí o próprio presidente chegou para mim e disse: você é só autorizado. Eu disse: sim, senhor. Diga ali para colocar o seu nome. Fui lá. O presidente disse que é para colocar meu nome aí. E aí fui consagrado. 3 anos depois, ordenação. Da mesma forma. Não conversei com ninguém, não procurei ninguém. O presidente disse: você já foi ordenado? Eu disse: não, senhor. Diga que eu mandei colocar seu nome lá para a ordenação. E assim aconteceu. Mas hoje, eu não sei na CEADEMA, mas na CEADEP, quando diz vai ter consagração, o candidato vai lá na secretaria, pede a ficha de indicação e sai procurando pastores para assinar. Estamos lá numa batalha para corrigir essas coisas. Porque ministério não é como uma empresa cuja demanda por funcionário está tão grande que vai para as esquinas com a plaquinha: estamos contratando. Ministério não é assim. A Bíblia diz que o ministério é para pessoas idôneas, não é para neófitos. O neófito, ele não saberá defender a sã doutrina, não saberá, com toda certeza. Não conhece a Bíblia, não terá estratégia de defesa. Muitos surgirão, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O texto é 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2.
a profecia apostólica se cumpre diante dos nossos olhos. Muitos abandonam a sã doutrina em favor de ensinamentos que satisfazem os desejos carnais. Nós precisamos, se já somos, precisamos continuar a cada dia ainda mais zelosos pelo altar do Senhor. Nós precisamos barrar os aventureiros em nossas plataformas e púlpitos. Precisamos, porque eles são nocivos à sã doutrina e à saúde espiritual da igreja. Ministério não é para aventureiros. O perigo da falsa doutrina. Estes versículos alertam sobre o perigo da falsa doutrina que se espalha como uma névoa, ocultando a verdade e levando muitos ao engano e à perdição espiritual. O falso ensinamento, irmãos, ele é como aquela neblina. Você sai de manhã no seu carro, por exemplo, no sudeste, sul e sudeste do país, isso é muito frequente. Aqui também, no período chuvoso, às vezes ocorre. Em região de serras, né? Ocorre, você sai de manhãzinho aí, está aquela névoa que ofusca a visão, diminui a visibilidade. Se você está dirigindo, você tem que reduzir, tem que acender farol, tem que aumentar o cuidado, a direção defensiva. A falsa doutrina é como a névoa que oculta a verdade, que camufla a verdade, que ofusca a verdade. E aí isso faz com que os menos avisados na igreja se perdam, sofram danos, prejuízos espirituais. Distinção entre a igreja e o mundo. E eu já vou encerrar. A igreja é chamada para estar no mundo, mas não ser do mundo. Sua função é influenciar e não imitar. Como eu não vou poder avançar, eu vou antecipar aqui algumas coisas que os senhores que já receberam o slide podem já ter observado. Nós dizemos aqui que a função da igreja é influenciar e não imitar. Em nome do evangelismo, em nome de se atrair pessoas para a igreja, inclusive jovens irmãos, não é segredo para ninguém, os senhores sabem, igrejas que estão mudando totalmente a estética do templo, a forma de ministração, a liturgia, adaptando tudo. Mas não é adaptando, irmãos, ao modelo da palavra. É deixando o modelo da palavra para se tornar atrativa ao público, a um certo segmento, por exemplo, o segmento jovem, igrejas que trabalham com foco em jovens, cuja plataforma, que às vezes nós chamamos de púlpito, em forma de uma pista de skate. O pastor dirigindo o culto, de shortão, de tênis, camiseta regata, e naquele sistema, o notebook. Então veja bem, meus irmãos, totalmente diferente daquilo que você vê desde os primórdios da igreja. É colocar a igreja ao gosto do cliente. O pecador se tornou cliente. E aí, com essa visão, irmãos, o cliente é quem manda mesmo. Você é um empresário, você tem seu produto, o cliente chegou,
seus funcionários, seus colaboradores, já estão todos orientados sobre como receber, como tratar, o cafezinho, água, enfim, sala VIP, sofazinho no jeito, ar-condicionado, porque você tem que atraí-lo, porque você precisa vender o seu produto. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é um produto, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não podemos mudar isto, nós não podemos flexibilizar para nos tornarmos atraentes, meus amados irmãos. Não podemos. A igreja ela tem que influenciar e não imitar o estilo mundano. Não. Eu coloco aqui, os senhores poderão ver, quando Paulo diz, para os judeus eu me fiz de judeu, para o pobre, parafraseando, eu me fiz de pobre, ou seja, mas ele não estava defendendo, aí a irmã, para evangelizar a prostituta, vai descer ao nível dela. Não era disso que Paulo estava tratando. Ele estava falando de estratégia, mas sem comprometer a doutrina. As estratégias, elas são admissíveis, desde que não comprometam a doutrina, desde que não comprometam a essência do Evangelho. Porque nós temos que chegar para o pecador, denunciar o pecado, apresentar para ele que no pecado ele está passivo da condenação e da perdição eterna, e apresentar o caminho de escape e de salvação. Mas se nós chegarmos imitando, ao invés de chegarmos como luz, que distinção ele vai fazer? A igreja precisa ser sempre distinta do mundo. Está no mundo, como disse Jesus, mas não é do mundo. Porque se fosse do mundo, o mundo iria aplaudir o que é seu. Como não é do mundo, o mundo persegue. Não podemos mudar para nos tornarmos atraentes ao mundo. Somos sal da terra e luz do mundo, elementos que preservam e iluminam, mas que mantêm suas características distintivas. A luz é sempre luz, embora vá lá nas trevas. O sal é sempre sal, embora diluído, dissolvido, mas é sempre sal. É sempre sal. Preserva o seu sabor. E se não preservar, Jesus não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Como igreja de Cristo Jesus, representante do céu aqui na terra, agência de salvação, agência do reino de Deus aqui na terra, nós não podemos, meus amados irmãos, perder nossa identidade. E aí, estritamente falando, não estou me referindo à identidade assembleiana, que é importante, mas identidade de igreja, no modelo bíblico, nós não podemos perder, porque se perdermos, poderemos nos esforçar o quanto quisermos, mas não seremos mais relevantes no mundo. Não teremos o poder necessário para os embates aqui. Nós precisamos, a qualquer custo, meus amados irmãos, nos mantermos zelando pela doutrina, enfatizando o nosso credo, o nosso cremos, a nossa declaração de fé, que mesmo não sendo a Bíblia, mas o seu conteúdo é todo respaldado na Bíblia Sagrada. Então, depois de estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia, junto com ela, estude, conheça o cremos, a declaração de fé da nossa igreja, para que você possa saber ainda mais como se portar, como se conduzir, o que aceitar,
e o que rejeitar. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo dias que nem tudo que se diz aqui pode ser simplesmente absorvido. Nós estamos vivendo dias em que, mais do que nunca, devemos colocar em prática o que diz Paulo: falem 2 ou 3, e os outros julguem. Eu costumo dizer, nas igrejas por onde passo, que trabalho, você não é obrigado a aceitar qualquer ensinamento, ainda que seja eu ensinando. Se você perceber que tem alguma coisa fora, você tem todo o direito de rejeitar, ou de pelo menos buscar esclarecimento a respeito daquilo que você não entendeu, ou que você ficou em dúvida. É direito. A igreja precisa ter esse cuidado. Quando eu digo nem tudo aqui, não é me referindo à direção da igreja. As igrejas são visitadas, as igrejas recebem pregadores, recebem cantores, enfim. E o crente hoje, ele tem que ser seletivo, ele tem que ter senso crítico. Não é ser um crítico por ser, mas é ter e exercitar senso crítico. Uma certa feita, meu pai, acho que alguns aqui devem ter conhecido o pastor Jairo Saldanha de Oliveira, que foi antecessor do pastor Raul Cavalcante, em Imperatriz. Pastor Jairo. Muito bem, homem de Deus. Mas veja bem, meu pai estava com um irmão na beira do rio. Foi. Começou na gestão dele. Meu pai estava com um irmão na beira do rio. Meu pai, por muito tempo, trabalhou como oleiro. E aquele irmão e ele conversando a respeito de homens de Deus, enfim, tal. Aí aquele irmão disse: o pastor Jairo, por exemplo, rapaz, eu não sei nadar não, mas se o pastor Jairo disser pula nessa água aqui, eu pulo sem medo nenhum. Aí meu pai disse assim: meu irmão, não faça isso não, você vai morrer. Você vai morrer. Então veja bem, o que é isso? Eu comparo isso a quê? Aos filhotinhos, irmãos, de passarinho, que está no ninho. Aí a mãe chega, aí quando a mãe chega, eles já vão abrindo o bico, né? Não quer saber o que a mãe trouxe, não. Chegou, abre o bico e ela joga e eles engolem, não tem conversa. Crente não pode ser assim. Senso crítico é isso, fazer como os bereanos. Está ouvindo e está conferindo aqui, ó. Para escapar do falso ensinamento, da falsa doutrina. Infelizmente, nos dias de hoje, irmãos, tem que ser assim. Você conhece seu pastor? É um homem da palavra, é um homem temente a Deus, zeloso. Você pode ouvir com mais tranquilidade, não é isso? Mas alguém que você não conhece, você tem que ser cauteloso, cuidadoso, porque os recheios vêm travestidos de pregação bíblica e de doutrina bíblica. Amém? Quero agradecer a Deus primeiramente, a equipe organizadora do evento, pelo convite a nós formulado e pela oportunidade de cooperar, de dar essa singela cooperação nesse encontro que eu julgo ser da maior importância para a obra de Deus aqui no estado do Maranhão. Um abraço a todos, Deus abençoe.